Olá, é com grande prazer que eu gostaria de apresentar a você algumas evidências importantes que têm surgido sobre o efeito da atividade física na prevenção primária, na redução de sintomas, assim como na redução da mortalidade por câncer. Mas antes da gente iniciar a apresentação dessas evidências, vamos recordar aí a definição de atividade física. Atividade física, então, é qualquer movimento que utilize do sistema músculo-esquelético que vai requerer aí um gasto energético maior do que o do repouso, que seria de 1 MET. E hoje a gente sabe que a atividade física ela tem vários efeitos favoráveis no organismo, como reduzir aí os níveis de insulina, ele reduz vários efeitos adversos da síndrome metabólica, assim como reduz os níveis de corticosteroides e outros parâmetros inflamatórios, e tem se demonstrado aí também seu efeito na melhora da imunidade, além de poder reparar aí o DNA, contribui no reparo do DNA, que a gente sabe que são fatores aí que podem desencadear um câncer. E nós sabemos que todos nós temos células cancerígenas circulando no nosso corpo. Só que a gente também tem um organismo capaz de eliminar essas células. Isso funciona através, então, do nosso sistema imune ou mesmo do nosso sistema de reparo de DNA. Por isso que nós não manifestamos o câncer. Mas quando esses sistemas não funcionam de forma adequada, aí sim a doença se manifesta. E a atividade física aí, então, parece potencializar a função orgânica ao ponto aí de evitar a manifestação de alguns tipos de câncer. E dependendo também, é claro, da intensidade, da frequência com que ele acontece, assim como a gente vai estar conversando sobre isso ao longo dessa aula. E algumas evidências já têm aí apontado quais são os tumores que mais tendem a se beneficiar desse efeito protetor da atividade física. Então, eu trouxe para a gente conversar esse importante estudo realizado em americanos adultos, onde se avaliou essa associação da atividade física recreacional com 26 tipos de câncer. A atividade recreacional aí, ela está relacionada a atividades de lazer em geral, que incluem esportes, atividades em academia, uma simples caminhada, qualquer atividade que leve a um gasto energético, mas que não esteja aí relacionada ao seu trabalho. Então, exclui qualquer atividade física relacionada ao trabalho, ainda que esse trabalho seja também um esporte, né? Então, foram incluídos nesse estudo 12 estudos coortes. E foi possível, então, realizar várias meta-análises, separando aí por tipo de tumor, com que intensidade a atividade física poderia aí ser um fator protetor em relação a esses 26 tipos de câncer. Então, foi avaliado o efeito dessa atividade física de lazer em relação ao gasto energético moderado, ou seja, com um gasto energético maior do que 3 METs, ou em atividades vigorosas, onde existiam aí um gasto maior do que 6 METs. E foi possível, então, demonstrar uma redução no risco de 13 tipos de câncer, e que isso foi independente do índice de massa corpórea e do tabagismo, exceto no caso do câncer de pulmão, que o tabagismo tinha uma influência aí onde a atividade física não conseguia ter um potencial protetor quando ele estava associado. E olha o que a gente pode observar então no slide. A gente tem aqui que o câncer de endométrio, o câncer de cólon e o câncer de mama, hoje a gente tem fortes evidências para indicar realmente a atividade física, porque ela tem um potencial protetor para esses tipos de câncer. E essas setas verdes, com um verde mais forte, está mostrando para a gente alguns tipos de câncer, onde, embora a análise estatística demonstre aí um efeito protetor da atividade física, tem características no estudo, seja o tamanho da amostra, né, ou alguns tipos de vieses que não fortalecem, não trazem tanta validade para a informação, que gera ainda um pouco de dúvida se realmente o fator protetor está presente para esses tipos de tumores. Mas aí é uma tendência, a gente precisa acompanhar
né? Precisamos acompanhar por maior tempo, talvez a populações maiores, para a gente fazer análise desses subgrupos de diferentes cânceres. Então, é o caso do câncer de esôfago, para adenocarcinoma de esôfago, câncer de fígado, de pulmão, de rim, do mieloma, do câncer de cabeça e pescoço, câncer de reto e o linfoma não Hodgkin. Já o que está assinalado em vermelho está falando para a gente que em relação a esses tipos de câncer, embora a análise estatística fosse significativa, mostrando um efeito favorável da proteção da atividade física em relação a esses cânceres, vocês podem observar que há uma heterogeneidade importante entre os estudos, o que não traz muita confiabilidade nesses achados. Então a gente precisa realmente identificar características na metodologia do estudo que podem estar falhas, né, ricas em vieses, que podem ter sugerido esse efeito protetor e ele pode não ser verdadeiro. Ou pode até ser que seja verdadeiro sim, mas a gente precisa uma maior homogeneidade dentro do estudo, seja em relação às características da população, seja em relação à intervenção, como tem sido realizada essa atividade física, né, para que a gente realmente possa indicar, pensando que teria esse efeito protetor no caso do câncer de intestino delgado, no câncer de estômago, da cárdea do estômago, em relação às células escamosas do esôfago, para a leucemia mieloide, no câncer de bexiga, e na leucemia linfocítica no câncer de ovário. E a gente pode ver mais aqui embaixo, em relação ao câncer de próstata, a gente teria um aumento no risco para o desenvolvimento do câncer de próstata. E que isso foi estatisticamente significativo. Mas se a gente olhar em relação à heterogeneidade, a gente vê uma heterogeneidade importante entre os estudos que analisaram essa informação, até chegar a essa meta-análise. O que mostra para a gente que esses resultados também não são confiáveis, né? A gente precisa aí um melhor ajuste na metodologia dos estudos coortes que vão avaliar essa população, para que a gente tenha uma maior certeza e uma maior confiabilidade nesses achados. E em relação ao câncer, ao melanoma maligno, a gente vê pelo gráfico de meta-análise também que a atividade física teria um efeito desfavorável. E isso foi significativo e sem heterogeneidade. E aí a gente fica assim, mas será mesmo que o melanoma aumentaria, a atividade física aumentaria o risco de desenvolver melanoma? E então, fazendo uma análise mais profunda da população envolvida nesses estudos, é possível identificar que muitas das atividades físicas realizadas foram ao ar livre, ou seja, expostas ao sol, aos raios ultravioletas, que a gente conhece como um importante fator de risco para o desenvolvimento do melanoma. Então esse é um fator confundidor importante, que pode ter sido a causa que levou a essa interpretação no maior risco de desenvolver melanoma com atividade física, mas não é a atividade física em si que aumenta esse risco, e sim a exposição ao sol. E aqui no Brasil? O que temos aqui no Brasil sobre evidências sobre a incidência e mortalidade por câncer atribuídas ao estilo de vida? Então, hoje a gente sabe que em 2012 houve mais de 224 mortes devido ao câncer e que o estilo de vida era responsável aí por cerca de 27% dos casos, né, da incidência de casos novos, e mais de 33% das causas de morte por câncer. E que a inatividade física, de forma isolada, também é responsável por cerca de 2,5% dos novos casos de câncer, que é o que a gente está vendo nesse gráfico. Embora ela não seja o fator de risco mais importante, o que mais influencia aí no risco de desenvolver câncer é o tabaco, mas associado a outros fatores, principalmente relacionados aos dietéticos e ao álcool, a atividade física aí também aumenta consideravelmente o risco de desenvolver um câncer. E além de estar aumentando o risco de morrer de forma isolada, né, como fator de risco isolado, aumenta em 1,7% o risco de morte. E numa análise mundial, foi identificado aqui no Brasil cerca de 13% a 14% dos casos de câncer de mama e de cólon, respectivamente,
poderiam ser prevenidos se a população não fosse inativa. Ou seja, a inatividade física aumentou o risco em 13% a 14%. Portanto, eliminar essa inatividade física poderia aumentar em mais de um ano a expectativa de vida de brasileiros. E olhando para esse gráfico, a gente percebe, do mapa mundi, a gente vê o Brasil aí como um dos países mais inativos, né, com menos atividade física na população. E essa inatividade física está gerando aí várias doenças, inclusive o câncer. Portanto, é importante a gente pensar em políticas de prevenção que poderiam reduzir aí em até cerca de 20 mil casos e mais de 11 mil mortes por câncer, se a atividade física realmente fosse preconizada e estivesse aí dentro das ações de políticas de saúde pública. Bem, deu para a gente ver aí a importância da fisioterapia de estar orientando a população a se manter mais ativa, em como realizar uma atividade física para ela ter um efeito protetor no organismo para alguns tipos de câncer. E agora a gente vai falar um pouco de prevenção secundária, ou seja, aqueles pacientes que já têm o diagnóstico de câncer, o que a fisioterapia poderia aí oferecer em termos de prescrição de atividade física e que traria algum benefício. Então tem vários estudos surgindo nessa linha, em especial nos casos de câncer do sistema digestório ou mesmo no câncer de pulmão, demonstrando que pacientes, logo após o diagnóstico, se eles participarem de um programa de exercícios antes da cirurgia, eles tendem a ter menos complicações no pós-operatório, tendem a se recuperar mais rapidamente, porque a gente sabe que com a cirurgia é prevista uma perda funcional, né? Sabe-se que vai ter uma perda funcional, isso é consequência aí pela necessidade de tempo de recuperação do paciente, por toda a reação inflamatória que vai acontecer por conta da cirurgia, e que o exercício então criaria essa reserva que é prevista de ser perdida. E aí essa ideia vinha sendo observada em estudos coortes e alguns ensaios clínicos então vêm surgindo para demonstrar realmente essa efetividade ou não dessas intervenções. Eu trouxe alguns aqui para a gente discutir. O primeiro estudo é um ensaio clínico randomizado com 77 participantes que realizaram 4 semanas de atividade física antes da cirurgia e mais 8 semanas de atividade física no pós-operatório, incluindo aí o programa de mobilização precoce, né, como o ERAS, até que ele conseguisse fazer atividades um pouco mais intensas à medida que ele tinha alta hospitalar e ia progredindo esses exercícios no ambulatório. E aí eram realizadas atividades domiciliares com exercícios de resistência aeróbica de moderada intensidade, enquanto o grupo controle realizava os exercícios somente após a cirurgia. E ambos os grupos recebiam suplemento nutricional e relaxamento. E olha a diferença então de estar fazendo essa pré-habilitação antes da cirurgia. Então o grupo da pré-habilitação, ele teve uma melhora na sua capacidade funcional, demonstrada pelo teste de caminhada de 6 minutos, conseguindo percorrer 20 metros a mais que o grupo controle até o momento da cirurgia. E embora eles tivessem uma perda funcional no primeiro mês, o que era esperado, eles se mantinham quase no mesmo nível de funcionalidade prévio à cirurgia. E após 2 meses, eles tinham até uma condição funcional melhor do que eles tinham antes da cirurgia. Diferente do grupo controle, onde as perdas só foram progressivas, né? Mesmo antes da cirurgia já tinha uma leve perda funcional, após 1 mês uma perda importante e ainda após 2 meses eles não estavam ainda na média do seu estado de antes da cirurgia, no momento do diagnóstico. Em relação aos pacientes com câncer de pulmão não pequenas células. Para essa população a gente já tem revisão sistemática produzida pela Cochrane aí, com 5 ensaios clínicos randomizados, somando mais de 167 pacientes entre 54 e 72 anos de idade, que demonstrou que a pré-habilitação ela reduz o risco de complicações pulmonares no pós-operatório em 67%,
além de reduzir o tempo de necessidade de dreno em 3 dias, que é o que a gente vê nessa outra meta-análise, e ainda reduz o tempo de permanência hospitalar em 4 dias. Adicionalmente, você tem um benefício aí na capacidade funcional também, medida pelo teste de caminhada de 6 minutos, onde o grupo de intervenção conseguiu caminhar 18 metros a mais, e ainda uma melhora na capacidade funcional pulmonar também, medida aí pela capacidade vital forçada. E em relação à reabilitação durante ou logo após o tratamento oncológico, o que a gente tem de evidências demonstrando o efeito aí da atividade física? Então, foi demonstrado que o treino de exercícios dentro do primeiro ano de uma ressecção por câncer de pulmão não pequenas células, esse treino de exercício é capaz de melhorar a capacidade ao exercício dos pacientes, que a gente sabe que esses pacientes com câncer de pulmão têm uma perda funcional importante, né? Porque além de assim como toda cirurgia abdominal alta ou de tórax, né, ou cirurgias em geral, vai ter um tempo de recuperação por conta da inflamação, como a gente comentou, mas o do pulmão ainda tem uma perda de função do pulmão, porque parte do pulmão vai ser retirada, quando não todo o pulmão. O pulmão remanescente, então, vai ter que dar conta de toda a função de troca gasosa necessária aí para distribuir esse oxigênio e os nutrientes para todo o organismo. Então, ele tem uma perda nessa capacidade de distribuir esse oxigênio, em especial para a musculatura periférica, grande. Então, medir a capacidade dele ao exercício é um desfecho importante e foi demonstrado aí uma diferença significativa, que é o que a gente também vê nesse gráfico de meta-análise. Todavia, a qualidade da evidência ainda é baixa. Então, a gente precisa de estudos com um desenho mais rigoroso para que a gente possa confiar mais nesses achados, até porque o tamanho de amostra também ainda foi pequeno, foram incluídos apenas 3 estudos, mas é possível que com o tempo a gente consiga aí aumentar essa amostra e validar mais esses achados. E a fadiga? A fadiga é um importante problema comum no paciente com câncer, tanto durante o tratamento quanto após finalizado o tratamento, onde cerca de 30% dos pacientes ainda tem remanescente essa sensação de fadiga. E isso muitas vezes impede eles de voltar ao trabalho, de voltar a ter uma vida normal. Impacta na sua qualidade de vida. Portanto, entende-se que tratar a fadiga é algo importante para o paciente. Encontramos então essa revisão sistemática também produzida pela Cochrane, onde se somou dados de 56 ensaios clínicos randomizados, totalizando mais de 4.000 participantes, onde foi demonstrado que a atividade física ela reduz o risco de fadiga em cerca de 77%. Quando realizada durante o tratamento oncológico, sendo que a população mais investigada nesses estudos, incluídos nessa meta-análise, foram pacientes com câncer de mama e próstata. E a atividade mais realizada foram os exercícios aeróbicos, e que quando essa atividade física era realizada após finalizar o tratamento oncológico, essa sensação de fadiga podia ser reduzida em 56%. Esse outro estudo ele fez uma meta-análise de 113 ensaios clínicos, onde ele comparou aí dados de mais de 11.000 participantes que receberam diferentes intervenções para tratar a fadiga relacionada ao câncer. Então foram investigadas intervenções com câncer, podendo ser só realizado atividade aeróbica ou com exercícios anaeróbicos ou um mix deles. Ou os pacientes recebiam só intervenção psicológica, sendo que o método cognitivo comportamental foi o melhor aceito e com melhores resultados, mas podia ser psicoeducação, outros métodos, além de 10 intervenções, combinando exercício e psicoterapia, e 14 outras intervenções foram apenas farmacológicas. E olha o que a gente encontrou. Então, esse gráfico da meta-análise de todos esses estudos mostra para a gente que o exercício é o que teve maior efeito em melhorar a fadiga dos pacientes, seguida aí da psicoterapia e da associação de psicoterapia e exercício, enquanto que a farmacoterapia foi o que teve menor efeito. E quando a gente compara os resultados da meta-análise dos estudos de farmacoterapia com os estudos de exercícios, a gente observa que o intervalo de confiança desses estudos não encosta, eles não se alinham, ou seja,
há uma diferença significativa a favor da prática de exercícios comparada à farmacoterapia para melhorar a fadiga relacionada ao câncer. E os exercícios aeróbicos também foram demonstrados ser efetivos em pacientes adultos com tumores hematológicos. Então a gente tem essa revisão sistemática que incluiu 18 ensaios clínicos randomizados com quase 2.000 participantes que tinham algum tipo de tumor hematológico, sendo que em 8 estudos foram conduzidos em pacientes após transplante de medula, onde se observou aí uma melhora de 69% na fadiga, além de uma melhora de 81% na depressão. Desfechos importantes para essa população. Essa outra revisão sistemática, ela avaliou o efeito do exercício em crianças e adolescentes durante e após o tratamento do câncer. Então foram incluídos 6 ensaios clínicos, totalizando aí 171 participantes, que faziam em média 15 a 60 minutos a cada sessão. Então foi observada uma melhora pelo teste de caminhada de 9 minutos, ou seja, melhora a funcionalidade dessas crianças, além de melhorar a densidade mineral óssea e o índice de massa corpórea. No entanto, a gente vê que a qualidade da evidência para esse desfecho de índice de massa corpórea e de funcionalidade pelo teste de caminhada de 9 minutos é baixa, o que traz aí pouca confiabilidade nos achados para que a gente faça a recomendação considerando esse desfecho. Mas o desfecho de densidade mineral óssea, a gente vê aí uma qualidade da evidência moderada. E se a gente for pensar o quanto pode ser importante manter a massa óssea dessas crianças que estão em fase de desenvolvimento, a gente pode e deve recomendar, sim, essa prática de atividade física, considerando que esse desfecho é possível de ser alcançado. E em relação aos pacientes com câncer de mama? Então, temos bastante evidências, bastante estudos avaliando aí o efeito da atividade física em mulheres com câncer de mama. Essa é uma revisão sistemática que avaliou o efeito dela durante o tratamento adjuvante, então após realizada a cirurgia, recebendo aí ou a rádio ou a quimioterapia. Então foram incluídos 32 ensaios clínicos, totalizando mais de 2.600 mulheres, onde foi possível demonstrar aí um efeito favorável em melhorar o condicionamento físico, reduzir a fadiga, além de melhorar a função cognitiva das mulheres. Mas houve pouca ou nenhuma melhora na depressão ou na qualidade de vida devido ao câncer. E quando avaliado o efeito da atividade física após o câncer de mama, após finalizado esse tratamento adjuvante, ou seja, porque o estudo anterior foi durante, e esse avaliou após finalizado o tratamento adjuvante, ou seja, elas tinham alta do tratamento primário com proposta de cura da doença. Então, quando foram somados aí dados de 63 ensaios clínicos randomizados, totalizando mais de 5.700 participantes, que realizaram ou exercícios aeróbicos ou de resistência ou mix. Então, tem ensaios clínicos com diferentes protocolos, houve cerca de 20% de perdas de acompanhamento, que ainda é aceitável, e 75% das sessões foram realizadas, o que mostra aí uma boa aderência também à prescrição dos exercícios. Então, na análise de qualidade de vida, que foi medida imediatamente após finalizar o programa de 3 meses de atividade, observou-se uma melhora na qualidade de vida, que é o que a gente está vendo nesse gráfico de meta-análise, além de melhorar a habilidade física, emocional, a função social, a força e a resistência muscular e ainda os níveis de estamina. E além disso, reduziu também a ansiedade e a gordura corporal. Aqui embaixo a gente vê a análise da qualidade de vida no período de acompanhamento, 6 meses após terminado o programa de exercício. Então foram incluídos menos estudos avaliando esse desfecho a longo prazo, e a gente vê que a melhora ainda persiste, mas ela já não é tão diferente da população que não fez. Mas pode ser também que nem todos os pacientes se mantinham aderidos ao exercício. E nenhum dos estudos avaliou aí o efeito do exercício na recidiva ou morte. E esse desfecho ele tem sido questionado mais recentemente, principalmente após a publicação de importantes estudos coortes com acompanhamento de longo prazo, que identificaram que aquelas pacientes que passaram a aderir a uma atividade física regular
após finalizado o seu tratamento de câncer com proposta de cura, essas mulheres tinham menos recidiva da doença e tinham uma sobrevida maior. Seria interessante que já tivesse ensaios clínicos analisando isso e que a revisão sistemática já conseguisse aí somar essa importante informação que até então nem se imaginava que era possível de alcançar. Mas como os estudos coordes já apontaram essa probabilidade, começou-se a se desenhar ensaios clínicos e surgiu a primeira grande publicação avaliando aí o efeito da atividade física quando realizada após finalizar o tratamento oncológico de câncer de mama e avaliando então a sobrevida e a recidiva da doença nessas mulheres. Então esse estudo foi um estudo pragmático, que é aquele que avalia bem próximo do que é a prática, né? Não é um protocolo rígido, né? Com muito controle da intervenção. Então ele reflete bem a realidade de um serviço de saúde, da forma como ele oferece assistência à saúde, tanto que ele dividiu em dois grandes grupos as mulheres, aquelas que moravam na zona urbana e aquelas que moravam na zona rural. Quem era da zona urbana foi randomizado para receber o programa de exercício de forma supervisionada ou recebiam as orientações de como realizar o exercício e depois recebiam um acompanhamento por telefone. E havia ainda o grupo controle. E os da zona rural, eles recebiam apenas as orientações e o acompanhamento por telefone e tinha também o grupo controle. E aí, olha o resultado dessas intervenções que aconteceram ao longo de 8 meses, com o programa de exercícios iniciados após 6 meses da cirurgia da mama. Então, nesse primeiro gráfico aqui, a gente está vendo os resultados em relação à sobrevida do somatório dos estudos dos pacientes que realizaram atividade física comparado com o grupo controle, que mostra que a diferença foi significativa em relação à sobrevida ao longo do acompanhamento de 8 anos. Esse segundo gráfico ele apresenta apenas os dados da população da zona urbana em relação à população que fez atividade física tanto supervisionada ou só orientada, comparado ao grupo controle, mostrando uma diferença ainda mais significativa. E os pacientes da zona rural, embora tenham uma diferença também significativa na sobrevida, é menor comparado aí àqueles onde parte da população era supervisionada. Na linha de baixo, esses gráficos estão mostrando para a gente os resultados em relação à recidiva da doença, ou seja, sobrevida livre de doença. E aí, nesse primeiro, a gente tem um somatório aí dos estudos da população que realizou exercício, tanto supervisionada quanto com acompanhamento telefônico, comparado ao grupo controle, que mostrou uma diferença significativa e ainda maior quando eram pacientes da zona urbana, onde parte da população fazia exercício de forma supervisionada. Já nos pacientes da população rural, ao longo do acompanhamento, a gente praticamente não percebe diferença em relação à recidiva, mas ao final de 8 anos a gente sim percebe uma diferença significativa em relação à sobrevida livre de doença. Esses resultados me chamaram muita atenção, né? Olha o tamanho do efeito de uma intervenção relativamente simples e barata, mas que tem aí o poder de aumentar a sobrevida de pessoas com câncer. Lógico que a atividade física, pensando nela, na prevenção da doença, que legal, né? Seria ótimo se toda a população mundial fizesse exercício e ninguém tivesse câncer, mas a gente sabe que isso é difícil, né? De ter uma população inteira que vai aderir a uma prática regular. Mas se a gente conseguir convencer pessoas que já tiveram doença a aderirem a uma prática regular, porque isso aumenta a chance dela de sobreviver e a doença não voltar, já parece que tem uma necessidade maior da assistência à saúde dessa população, né? E que a gente tem um benefício grande a oferecer para eles, em se pensando em uma doença aí que é tão grave, né? Que aumenta tanto o risco de morrer e ainda o próprio tratamento oncológico pode trazer tantas sequelas. E aí então eu quis analisar mais profundamente para eu sentir qual que é o tamanho desse efeito, né? Porque os dados, o gráfico mostra para a gente que tem diferença, os
dados do estudo mostraram aí o quanto que melhora o risco relativo de morrer ou de recidiva comparado a quem não faz, mas eu queria saber qual que é a diferença de risco absoluta entre fazer ou não fazer o exercício. E aí olha o que eu encontrei. Quem fez exercício teve uma redução de risco absoluta de 6,2% de sobreviver. Ou seja, a cada 16 pacientes tratados com exercício, foi possível evitar uma morte. E em relação à recidiva, a cada 18 pessoas que realizaram atividade física regular, foi possível evitar uma morte. Sendo que na zona urbana, resultados ainda melhores, né? A cada 15 você evita uma morte e a cada 30 você evita uma recidiva. Enquanto que na zona rural é possível evitar a recidiva a cada 34 pacientes, mas a sobrevida, em relação à sobrevida, a gente não foi possível demonstrar aí um efeito importante. Ou seja, a gente precisaria tratar mais de 300 pacientes para evitar uma morte. E aí me gerou curiosidade. Eu achei que esse efeito é importante, esse tamanho de efeito, né? Qual que é o tamanho do efeito de uma quimioterapia quando realizada, né, durante o tratamento oncológico? O quanto que ela aumenta as chances aí de sobrevida adicionalmente ao resultado da cirurgia? Aí eu identifiquei essa revisão sistemática que avaliou o efeito do taxano no câncer de mama, né, que é um tipo de quimioterapia realizada aí logo após a cirurgia com o intuito de aumentar a sobrevida e evitar a recidiva da doença. E aí eu identifiquei o tamanho do efeito dessa quimioterapia, que foi de reduzir o risco absoluto em relação à sobrevida de 2,67%. Ou seja, a cada 37 pacientes tratadas, é possível evitar uma morte quando se realiza essa quimioterapia adicionalmente à cirurgia. Em relação à sobrevida livre de doença, a cada 21 pacientes você evita aí uma recidiva. E olha, compara agora esse dado, que é totalmente comparável, né, porque é a mesma informação em termos de tamanho do efeito com o tamanho do efeito do exercício. Então o exercício tem um poder, né, um efeito superior ao da quimioterapia. E o custo? Qual que é o custo de se fazer, estimular e orientar a prática de uma atividade física na população? Será que é muito maior do que o custo de uma quimioterapia? Então aí está um excelente exemplo do que a fisioterapia tem que buscar desenvolver em termos de política para garantir que a população de pacientes sobreviventes de um câncer possa realmente ser adequadamente orientado para aderir a uma atividade física e faça isso de forma segura e com potencial realmente de trazer esse benefício em relação à sobrevida e recidiva da doença. Agora vamos falar um pouco do que eu encontrei em relação aí ao efeito dos exercícios em relação à sobrevida após um tratamento de câncer na infância. Então tem esse ensaio clínico grande que incluiu aí mais de 15 mil sobreviventes de câncer infantil e que foram acompanhados por um período mediano de 10 anos. Então, um bom período de acompanhamento, uma excelente amostra, e a gente foi comparado no estudo aqueles pacientes que gastavam mais de 3 metros com alguma atividade física, com aqueles que gastavam menos que 3 metros. E observou-se que aqueles que gastavam mais energia, eles tinham uma redução no risco de morte de 19% em relação a todas as causas de morte, além de uma redução de 39% no risco de recidiva e progressão, e ainda uma redução de 11% nas mortes relacionadas à saúde. E se essa atividade física fosse realizada em maior intensidade, levando aí um gasto energético em torno de 8 metros por hora por semana, ao longo de 8 anos pelo menos, isso foi associado a uma redução de até 40% de todas as causas de morte. E aí, lembrando que essa população que desenvolve um câncer na infância, eles vão receber muitas vezes uma quimioterapia muito agressiva, muitas delas à base aí de antraciclinas, que podem levar a uma cardiomiopatia a médio e longo prazo, que seria o efeito adverso mais grave e frequente nessa população. E hoje a gente sabe que essa
cardiomiopatia ela pode ser desenvolvida devido a uma disfunção mitocondrial e que a atividade física aí teria o potencial de atuar sobre essa disfunção mitocondrial, o que poderia ser esse mecanismo que esteja contribuindo aí em melhorar a sobrevida dos pacientes que melhor aderem aí à prática da atividade física após finalizado o seu tratamento de um câncer infantil. Mas a gente já viu aí os vários benefícios, várias populações de pacientes com câncer e a sua relação com o exercício. Mas a gente sabe o quanto que é difícil se manter aderido a uma prática regular de atividade física. Isso não é só para a gente. Isso vai ser tão comum também na população que até mesmo já teve câncer ou que está em tratamento. Né? Pensar que naquele momento que eu estou recebendo tratamento, estou cheio de efeito colateral, eu vou pensar em fazer atividade física? Então temos que pensar em estratégias para melhorar a aderência dos pacientes à prática, né? E aí foi feita essa revisão sistemática tentando identificar exatamente isso. Como promover o exercício em sobreviventes de câncer. E aí foi identificado que fornecer informações sobre como executar os exercícios, supervisionar essa atividade física, progredir ela gradualmente, estabelecendo metas do paciente, isso contribui em melhorar a sua aderência, assim como alcançar o nível de atividade recomendado, também tende a manter esse paciente aderido por mais de 6 meses à prática de exercício. Embora sejam aí uma luz, né, de como orientar os pacientes para estimular eles a se manterem aderidos, a qualidade das evidências incluídas nessa revisão ainda é baixa ou muito baixa, o que traz a incerteza se seriam esses os principais mecanismos motivadores para manter essa aderência. Mas o que a gente pode concluir então dessa aula, baseado aí em importantes evidências que analisaram aí o efeito da atividade física em relação ao câncer? A atividade física preventiva ela está relacionada ao menor risco de adquirir vários tipos de câncer e de morrer da doença, em especial por câncer de cólon, de mama e de endométrio. E que o tempo da atividade física semanal e a intensidade ela tem relação com a incidência e a sobrevida geral. E ainda a atividade física, quando realizada logo após o diagnóstico de câncer ou durante o tratamento, ela pode afetar positivamente o processo de tratamento e a qualidade de vida, uma vez que ela melhora aí a fadiga, a funcionalidade para realizar as atividades de vida diária, ainda melhora também a tolerância à realização do tratamento cirúrgico ou adjuvante. A atividade física também, quando realizada após finalizado o tratamento oncológico, ela aumenta a sobrevida e reduz a recidiva da doença no caso do câncer de mama, onde a gente tem evidências mais fortes, mas aí temos estudos coortes apontando também esse mesmo efeito em relação ao câncer de cólon e ovário. E orientar e supervisionar os exercícios parece melhorar a aderência a longo prazo. Então são muitas evidências aí que reforçam a atuação da fisioterapia em relação aos pacientes com câncer, na nossa prescrição, na nossa supervisão da atividade física para esses pacientes. Então a gente tem que lembrar o quanto que a gente pode melhorar aí a qualidade de vida, mas que a gente também teria o poder de contribuir em garantir uma sobrevida maior e livre de doença, que é tudo que esses pacientes mais querem. Deixo aí o meu e-mail, site, onde a gente vai estar disponibilizando várias informações relacionadas à fisioterapia e oncologia. Fiquem à vontade para acessar e contribuir e discutir cada vez mais essa temática, porque a gente precisa crescer nessa área, a gente precisa disseminar aí todo esse conhecimento que tem surgido e respaldado a atuação da fisioterapia em pacientes com câncer. Muito obrigada por sua atenção.